Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Com muita alegria estamos aqui para mais um estudo da nossa revista Crescendo na Palavra. Dessa feita, vamos estudar a lição de número 6, cujo título é O Trabalho do Corpo Diaconal. Lembrando que nesse trimestre nós estamos trabalhando o tema do culto e tudo aquilo que o envolve, não é verdade? Então, vamos conversar sobre o trabalho do corpo diaconal a partir do texto base de 1 Timóteo, no capítulo 3, que o pastor Osíris, nosso pastor em Zusamota, em Campo dos Goitacazes, escreveu essa lição para nós. Bom, o texto base da leitura congregacional se encontra em 1 Timóteo 3, de 8 ao 13, e esse texto fala das qualificações para o ministério diaconal. O pastor Osíris inicia a nossa lição na elucidação textual salientando que a instrução acerca da diaconia vem logo após a instrução acerca das qualificações para o presbitério e episcopado, e que ambas são muito semelhantes, quase idênticas. Portanto, há uma exigência de excelência em qualquer âmbito ministerial da parte do nosso Senhor. A introdução da nossa lição aborda o ato de servir, a atividade de servir que é conferida a todos os cristãos. E ela aparece na língua grega por volta de 100 vezes no Novo Testamento, se referindo à pessoa que serve, que é o diáconos, ou um servo, né? A diaconia, que é o serviço em si, e um terceiro termo, diaconeu, que é o verbo servir, ou a ação de servir. E nós temos essas citações aproximadamente 100 vezes no Novo Testamento. Então vamos observar que a diaconia é um ofício que pode ser facilmente menosprezado pela igreja por ser considerado algo de menor importância. Porém, não há nenhuma base bíblica para esse menosprezo. Muito pelo contrário, ele é um ministério essencial que foi criado, inclusive, num momento de dificuldade da igreja, porque os apóstolos estavam se desviando do seu ofício, do seu trabalho, daquilo que Jesus tinha confiado a eles, e deixando, então, o seu tão importante trabalho para cuidar de um outro trabalho igualmente importante, mas que não era o que Jesus tinha pedido a eles. Então, eles, direcionados por Deus, propõem que os irmãos elejam 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e esses varões passam a cuidar deste serviço. E logo ali tem início o ministério diaconal, um ministério de serviço em favor da igreja, de gestão material daquilo que pertine ao corpo de Cristo. E assim, os apóstolos ficaram liberados para cuidar do ministério do ensino, pregação e oração. E isso é muito importante nós termos em mente, porque a diaconia é uma resposta de Deus para os problemas da igreja. Diáconos são respostas, não são problemas, são soluções de Deus para os problemas da igreja. E assim esse ministério teve início para poder, em suporte aos apóstolos, cuidar da questão material da igreja. Logo no tópico primeiro, vamos tratar do assunto essencial do trabalho diaconal, que é o cuidado das necessidades. Embora todos nós, como crentes, temos uma esfera diaconal na nossa vida, ou seja, de serviço, todos fomos chamados para servir, o ministério da diaconia é bem específico e se refere a um serviço também muito específico e cheio de importância para o bem-estar da igreja. O texto que nós, em geral, utilizamos, e que realmente é o mais utilizado para se referir à diaconia, é o de Atos 6, quando o ministério foi iniciado por proposta dos apóstolos e aceitação da igreja. Os apóstolos se viram em dificuldade, como eu já disse, e aí tiveram, pela direção de Deus, a ideia de iniciarem esse ministério. E é uma coisa tão interessante que para desempenhar esse ministério era necessário que fossem cheios do Espírito Santo. Então alguém pode pensar, o trabalho da diaconia é um trabalho material e tudo, não precisa tanta unção, tanta graça, tanto poder de Deus. Precisa sim, é uma exigência bíblica, ser cheio do Espírito Santo para exercer a diaconia na igreja do Senhor. Tanto o homem quanto a mulher que são separados para esse ministério precisam se encher de Deus
por razões muito básicas. Primeiro, eles vão cuidar das necessidades da igreja. Eles vão atender pessoas, então é preciso ser cheio do Espírito Santo para atender pessoas. Segundo, eles são, por assim dizer, o cartão de visita da igreja. São, em geral, as primeiras pessoas que os visitantes encontram quando chegam no templo, para poder fazer uma visita à igreja, participar do culto conosco. Então, a diaconia faz esse trabalho inicial de recepção dos visitantes que vêm à igreja. Portanto, sim, seu ministério é muito importante e há necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Muitas vezes, também, quando demônios se manifestam, as pessoas mais próximas àquela que foi alvo dessa manifestação demoníaca são diáconos e diaconisas, que devem entrar em ação imediatamente, repreendendo aquele demônio, expulsando para a glória do nome do Senhor, sem sequer, na maioria das vezes, depender da intervenção pastoral ou presbiteral, porque os diáconos e diaconisas que estão ali estão cheios do Espírito Santo e o demônio não pode resistir a uma pessoa dessa forma. Uma pessoa revestida de Deus em toda a sua maneira de viver. Logo, o trabalho da diaconia é importantíssimo porque trata-se desse cuidado de pessoas e, portanto, demanda ser cheio do Espírito Santo. Assim bem como ter boa reputação, porque são pessoas que são vistas à porta da igreja, que são vistas desempenhando os trabalhos da igreja de ordem material. E se ela tiver má reputação, ela vai trazer também uma fama ou uma condição, uma visão ruim da igreja para a comunidade que a cerca. Portanto, é importante demais que aqueles que exercem esse ministério tenham uma boa reputação. E como diz o pastor Osíris, vai muito além do nada consta comercial, tem a ver também com o peso das nossas palavras, as nossas atitudes em torno da comunidade que nos envolve, que está ali, né, juntamente conosco no dia a dia. Então, portanto, também devem ser sábios, pessoas com sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação prática de um conhecimento, de um saber. Então, sabedoria é quando eu consigo transformar meu conhecimento em algo prático, que beneficie os outros. E, obviamente, se referindo ao diaconato, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das suas atribuições, e fazer isso, né, de maneira sábia, colocar isso em prática no seu dia a dia, abençoando a vida das pessoas. Logo, o trabalho designado a esses obreiros tão importantes para a igreja não seria nada fácil se não fosse a presença do Espírito Santo nas suas vidas, que lhes dá ânimo, alegria para desempenhar o trabalho. E, além de cuidar de pessoas e por isso demandar ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, eles também cuidam da propriedade comum da igreja, ou seja, de todo o patrimônio da igreja. São eles os cuidadores dos bens da igreja, né? Então, é importante demais que os diáconos sejam homens e mulheres capacitados para esse serviço, que aprendam o máximo que puderem sobre gestão material, sobre administração financeira, tudo que puderem aprender sempre será bem-vindo para que seu serviço seja cada vez mais excelente. E como também nós podemos ver, a ideia dos apóstolos não é uma ideia que eles tiveram do nada. Não, eles partiram da premissa veterotestamentária, que mostra-nos nos livros de Êxodo, de Números, o trabalho de alguns dos filhos de Levi que cuidavam do patrimônio do tabernáculo, que eram responsáveis por embalar. Todas as vezes que o tabernáculo ia mudar de lugar, eles é quem faziam o desmonte e depois a montagem no novo local, eles é quem embalavam, guardavam, transportavam. Era o trabalho desses homens da tribo de Levi. E, obviamente, os discípulos se inspiraram, né, por direção de Deus, na própria Escritura. E levantaram um ministério de homens e mulheres que são os responsáveis por cuidar também do patrimônio da Igreja do Senhor. Então, é sempre interessante que um diácono, diaconisas tenham capacitação para desenvolver o trabalho na tesouraria da igreja. Porque, em essência, é um trabalho diaconal. Há igrejas onde há presbíteros realizando esses trabalhos, missionários, missionárias, mas, em essência, é um trabalho diaconal. Portanto, é preciso que os diáconos estejam devidamente capacitados para poder exercer essa função. Eles também cuidam da manutenção dos equipamentos da igreja, lâmpadas, instrumentos que precisam ser
enviados ao concerto, ou trocados, ou comprados, né? Eles têm um papel também importante nisso, em apoio aos ministérios da igreja, como o Ministério de Louvor, o próprio Ministério de Oficiais, na manutenção daquilo que é patrimônio da igreja e que outros ministérios também utilizam. Então são pessoas que desenvolvem um trabalho de fundamental importância, né, nesse sentido para a Igreja do Senhor. Então, como o pastor Osiris bem relatou aqui, a igreja depende muito dos reparos e manutenções feitas pela diaconia, né, por causa da dificuldade, muitas vezes, de homens e mulheres que são devidamente preparados e vão lá e vão fazer e vão cuidar daquilo que precisa ser cuidado, dos reparos que precisam ser feitos. Logo, é importante sim. E essa comunicação da igreja com a diaconia, estar atenta a tudo aquilo que está precisando ser reparado, trocado, alguma coisa assim, deve também ser um fluxo amigável. Se a igreja constatou alguma coisa que precisa ser reparada, leva a diaconia, e não em tom de cobrança, mas de informação, para que a diaconia possa então providenciar o reparo devido ou a troca devida, promovendo assim melhorias no templo, né, e no equipamento que também pertence à igreja do Senhor. E por fim, o trabalho diaconal, o nosso tópico 3, vai mostrar que o trabalho diaconal é o de servir a Deus servindo aos irmãos, porque nós servimos a Deus servindo ao próximo. Deus não precisa de nada nosso diretamente. Então, como nós o servimos? Quando, em nome dele, para a glória dele, nós promovemos o bem do próximo também. Então, a diaconia hoje é extremamente necessária na igreja para, durante o culto, servir a igreja, né? Dadas as complexidades que envolvem todo o culto. Então, cuidar da manutenção da ordem, né? De atender às necessidades de irmãos e de irmãs durante o culto, os contextos sociais, familiares que hoje a gente tem na igreja, né? Então, a gente tem pessoas nas mais diversas situações familiares, famílias funcionais, famílias disfuncionais, famílias que estão enfrentando problemas, famílias que vêm do mundo numa estrutura completamente anticristã e tal, anticristã e antibíblica, e que precisa ser tratada, e isso passa muito pela ajuda da diaconia também. A igreja precisa de uma diaconia solícita, que procure entender essas necessidades, essas diferenças de mente, de cabeça, porque são culturas diferentes, a gente tem diversas gerações dentro da igreja, e uma diaconia que seja solícita, que procura entender, né, cada faixa etária, as necessidades de cada faixa etária, e atende, recebe essas pessoas com carinho, com atenção, faz total diferença na obra do Senhor e para o crescimento daquela igreja. É importante sim que nós nos dediquemos ao trabalho do Senhor, que sejamos, como também o pastor Osiris cita no tópico 3, né, aquelas pessoas que observam sua escala de trabalho. Eu estou de trabalho durante a semana e vai ter uma reunião dos jovens da igreja. Poxa, eu vou lá então, vou abrir a igreja para eles, vou estar ali para poder atendê-los caso eles precisem de mim. Ah, vai ter uma reunião das mulheres, dos adolescentes, eu vou estar lá e vou dar esse apoio, vou estar presente para poder socorrê-los caso precisem do meu serviço. Isso é de suma importância que a diaconia se apresente para esse tipo de trabalho e promova dessa forma o bem da igreja e sirva bem o corpo de Cristo. E também é de suma importância que os diáconos que estão na escala façam essa combinação entre si, porque às vezes em um dia um terá dificuldade, porém outro poderá estar lá, e eles juntos, né, em combinação, em acordo, vão poder atender às necessidades da igreja e assim servir aos irmãos de maneira muito benéfica e com o máximo de excelência para a glória do nome do Senhor. Por fim, nossa lição termina com a seguinte conclusão: o ofício diaconal não aparece listado em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, mas ele, além de ser o modo de vida mais enfatizado por Jesus e estar implícito na última ordem que ele deu aos seus seguidores, é colocado em igualdade com o ministério da igreja no que se refere às qualificações para o desempenho, em 1 Timóteo 3, versículos 8 a 13. Ou seja, o ofício diaconal não é citado em 1 Coríntios 12, 28, nem em Efésios 4, 11, porque esses dois textos estão se referindo a ministérios que cuidam da administração espiritual da igreja. E o
E o ofício diaconal é um ministério que cuida da administração material da igreja. Por isso eles não são citados nesse texto. Mas, como bem frisou o pastor Osíris, é o estilo de vida mais enfatizado por Jesus. Quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que sirva, ou seja, o diaconeu, aquele que exerce a sua diaconia, aquele que serve o próximo. Então, é o estilo de vida mais preconizado por Jesus e ele está implícito na ordem que Jesus deu a nós como discípulos dele. Servir ao mundo com a pregação do Evangelho, servir ao mundo com a vida cristã de testemunho que glorifica ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe essa rica escola dominical e continue concedendo à sua santa igreja seu crescimento para louvor e glória do seu nome, levantando homens e mulheres que exerçam a diaconia com o máximo de si para a glória de Deus e o bem do seu próximo. Um abraço.